Você já imaginou o que é amar alguém profundamente e não saber se esse amor é correspondido? Agora, imagine que essa pessoa é seu próprio filho. Você se esforça, cuida, protege, mas nunca ouve um "eu te amo", nunca recebe um abraço espontâneo. Será que ele sente amor? Será que ele te reconhece como mãe ou pai? O que você faria se seu filho nunca olhasse nos seus olhos, nunca chamasse seu nome, nunca te abraçasse? Essa é a realidade de muitos pais de crianças autistas, e a história que você vai ouvir hoje pode mudar completamente sua visão sobre o que significa amar e ser amado no espectro autista. Fique até o final, porque essa história tem uma reviravolta emocionante que pode fazer você enxergar o amor de uma forma completamente diferente. Hoje, vamos contar a emocionante jornada de Ana, uma mãe que, por anos, acreditou que seu filho, Gabriel, não sentia amor por ela. Ele nunca disse "mamãe", nunca a abraçou, nunca demonstrou carinho da forma convencional. Mas um simples gesto inesperado mudou tudo. Se você é mãe, pai, irmão, ou simplesmente quer entender mais sobre o autismo e como o amor pode se manifestar de maneiras que vão além das palavras, esse vídeo é para você. O autismo afeta cerca de 1 em cada 36 crianças no mundo, segundo o CDC, Centers for Disease Control and Prevention. E um dos maiores desafios que pais e cuidadores enfrentam é a dificuldade na comunicação emocional. Mas será que a ausência de palavras significa ausência de sentimentos? Hoje, você vai descobrir a verdade por trás do amor silencioso no espectro autista. Antes de continuarmos, já deixa seu like para que essa história possa alcançar mais pessoas. Se você conhece alguém que precisa entender mais sobre autismo e amor, compartilhe esse vídeo e comenta aqui. Você já viveu ou conhece uma história parecida? Como você percebe o amor em uma pessoa autista? Seu comentário pode ajudar muitas outras famílias a enxergar o amor de um jeito novo. E claro, inscreva-se no canal para mais histórias reais e emocionantes sobre o mundo do autismo. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos mergulhar nessa história emocionante. Ana sempre sonhou em ser mãe. Desde pequena, imaginava os momentos que viveria com seu futuro filho. Os primeiros passos, os primeiros sorrisos, as primeiras palavras. Ela sabia que a maternidade não era um conto de fadas, mas em seus pensamentos, cada dificuldade era compensada por um gesto de carinho inesperado, por um "mamãe" dito com ternura, por um abraço apertado depois de um dia difícil. Quando Gabriel nasceu, esses sonhos pareciam ao alcance de suas mãos. Ele era um bebê tranquilo, observador, com olhos grandes e expressivos que pareciam enxergar além do que qualquer um via. Mas conforme os meses passaram, Ana começou a notar pequenas diferenças. Ele não balbuciava como os outros bebês da sua idade. Não levantava os bracinhos para ser pego no colo. O tempo passou e as palavras que ela tanto esperava nunca chegaram. No início, os médicos diziam que era normal, que cada criança tinha seu tempo. Mas a inquietação de Ana só crescia. Quando Gabriel completou 3 anos, o diagnóstico veio: autismo. Palavras como transtorno do desenvolvimento e dificuldade na interação social ecoaram em sua mente como um choque. Ela não sabia exatamente o que aquilo significava, mas a sensação de que sua vida e a de seu filho seriam diferentes do que imaginava a tomou por completo. Apesar de amar Gabriel profundamente, Ana sentia uma dor silenciosa crescer dentro de si. O silêncio do filho parecia um muro intransponível entre eles. E no fundo, a pergunta que ela temia ecoava em sua mente: será que meu filho me ama? Os anos passaram, e Ana se acostumou com a rotina de terapias, tentativas de comunicação alternativa e explicações intermináveis para amigos e familiares. Ela amava Gabriel com toda a força de seu coração, mas às vezes sentia como se estivesse falando sozinha em um quarto vazio. Ele estava ali, fisicamente presente,
mas parecia distante, inalcançável. Nos encontros familiares, Ana observava outras crianças correndo para os braços dos pais, distribuindo beijos e abraços espontâneos. Ela tentava não comparar, mas era inevitável. Quando alguém perguntava se Gabriel gostava dela, se sentia sua falta quando estava longe, ela nunca sabia o que responder. A dúvida crescia dentro dela, pesada como uma pedra. As palavras que mais a machucavam vinham disfarçadas de curiosidade ou preocupação. Será que ele sente amor? Ele tem emoções como as outras crianças? Ana queria gritar que sim, que claro que ele sentia, mas no fundo, temia não saber a resposta. O pior momento aconteceu no aniversário de 5 anos de Gabriel. Ela preparou tudo com carinho, mas ele passou grande parte da festa afastado, incomodado com o barulho. Quando Ana tentou abraçá-lo para cantar parabéns, ele se esquivou, cobriu os ouvidos e correu para o quarto. Naquele instante, algo dentro dela se quebrou. O peito apertou e, pela primeira vez, ela se permitiu pensar no que sempre tentou evitar. E se ele realmente não me amasse? Ana fechou a porta do quarto e se encostou na parede, sentindo um nó apertar sua garganta. As vozes alegres da festa ainda ecoavam lá fora, mas dentro dela, tudo parecia desmoronar. As lágrimas vieram sem controle. Ela não queria se sentir assim, mas a dor era real. A sensação de rejeição queimava por dentro. Ela sempre soube que Gabriel não gostava de contato físico, mas por algum motivo naquele dia esperava que fosse diferente. Esperava que, ao menos por um segundo, ele se permitisse sentir o amor que ela tanto queria demonstrar. Mas mais uma vez, ele fugiu. Pouco depois, Clara, sua melhor amiga, entrou no quarto e encontrou Ana sentada na cama, os olhos vermelhos. Sem dizer nada, sentou-se ao lado dela e esperou. Depois de alguns minutos de silêncio, Ana desabafou. E se ele nunca me amar? E se eu for só uma pessoa que cuida dele, mas que ele não sente falta? Clara segurou sua mão com firmeza. Você está buscando amor da maneira errada, Ana. Ele te ama, só não expressa como você espera. As palavras ficaram ecoando na mente de Ana. E se Gabriel já estivesse demonstrando amor e ela simplesmente não soubesse enxergar? Naquela noite, Ana tomou uma decisão. Em vez de buscar palavras ou gestos convencionais, ela começaria a observar. Talvez o amor de Gabriel estivesse ali o tempo todo, só de um jeito que ela ainda não compreendia. Nos dias seguintes, Ana se esforçou para enxergar Gabriel de uma nova maneira. Em vez de esperar palavras ou gestos explícitos, ela começou a prestar atenção nas pequenas ações do filho. E, para sua surpresa, notou coisas que antes haviam passado despercebidas. Gabriel nunca corria para abraçá-la quando ela chegava em casa, mas sempre estava por perto. Se ela se sentava no sofá, em poucos minutos ele aparecia e ficava ali, sem dizer nada, brincando ao lado dela. Ele não a chamava pelo nome, mas, quando precisava de algo, levava o objeto até suas mãos como um pedido silencioso. Uma noite, enquanto Ana cantarolava distraída na cozinha, Gabriel parou de brincar e a olhou. Foi um olhar rápido, mas diferente. Ele fechou os olhos por um instante e sorriu de leve. Naquele momento, Ana percebeu que aquela música significava algo para ele. Talvez fosse reconfortante, talvez fosse sua maneira de dizer que gostava quando ela cantava. Outro dia, Gabriel trouxe um de seus brinquedos favoritos e colocou ao lado dela no sofá. Não disse nada, não pediu que ela brincasse. Apenas deixou ali e voltou a se concentrar em outra coisa. Para qualquer um, aquilo poderia passar despercebido. Mas para Ana, foi um gesto imenso. Ele confiava nela o suficiente para dividir algo que amava. Pela primeira vez, Ana começou a sentir que estava aprendendo a ler o amor de Gabriel. Ele sempre esteve ali, mas falava uma linguagem que ela só agora começava a entender. E, pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu esperança. Apesar das descobertas, Ana sabia que mudar sua forma de enxergar Gabriel não seria fácil. O
Instinto de esperar palavras de carinho ou um abraço espontâneo ainda estava lá. E, em alguns dias, a frustração voltava. Ela tentava se convencer de que os pequenos gestos eram suficientes, mas, em momentos de cansaço, tudo parecia insuficiente. Algumas noites, depois de um dia difícil, ela desejava apenas que Gabriel dissesse um simples mamãe, ou olhasse em seus olhos por mais do que alguns segundos. Havia dias bons, em que ela conseguia enxergar claramente o amor do filho nos detalhes, mas havia dias ruins, nos quais sentia que nunca conseguiria quebrar aquela barreira. Uma tarde, enquanto organizava a casa, encontrou um desenho que Gabriel havia feito. Não era algo detalhado, apenas traços simples. Mas, no meio da folha, havia um rabisco que lembrava uma mulher de cabelos longos segurando um objeto colorido. Talvez um livro, talvez um brinquedo. Ana ficou imóvel. Gabriel nunca havia dito que pensava nela, mas ali estava uma prova silenciosa de que ele a via, de que, de alguma forma, ela fazia parte do mundo dele. Ela respirou fundo e decidiu que seguiria tentando. Mesmo que o progresso fosse lento, mesmo que nunca ouvisse um "eu te amo" da maneira convencional, ela sabia que o amor do filho estava ali, e isso era suficiente. Aquela semana havia sido particularmente difícil. Ana se sentia exausta. Gabriel estava mais inquieto do que o normal, e ela passara o dia inteiro tentando acalmá-lo, administrar suas crises e manter a rotina funcionando. Quando finalmente conseguiu colocá-lo para dormir, sentou-se no sofá e soltou um longo suspiro. O silêncio da casa parecia pesar tanto quanto o cansaço em seu corpo. Ela fechou os olhos por alguns segundos, tentando afastar os pensamentos negativos. Então, sentiu um movimento ao seu lado. Gabriel havia saído do quarto e estava parado, ali, segurando um brinquedo colorido em suas pequenas mãos. Sem dizer nada, ele se aproximou e colocou o brinquedo ao lado dela no sofá. Ana olhou para o objeto e depois para o filho, sem entender completamente. Gabriel hesitou por um momento. Então, lentamente, sentou-se ao lado dela. O coração de Ana acelerou. Ele não fazia isso com frequência. O que aconteceu em seguida foi tão breve que poderia ter passado despercebido, mas para Ana foi um momento eterno. Por um segundo, talvez 2, Gabriel encostou a cabeça em seu ombro. Era um gesto simples, quase imperceptível, mas Ana sabia o que significava. Seu filho não precisava dizer "eu te amo". Não precisava de palavras. Naquele pequeno gesto, ele havia falado tudo o que ela esperou ouvir durante anos. As lágrimas vieram silenciosas, mas, dessa vez, não eram de tristeza. E pela primeira vez, Ana sentiu que aquele silêncio, que antes a machucava tanto, era, na verdade, o som mais bonito que já ouvira. Depois daquela noite, algo mudou dentro de Ana. Ela não esperava mais palavras ou gestos convencionais para se sentir amada por Gabriel. Agora, sabia que o amor dele sempre esteve ali, apenas de uma forma diferente da que imaginava. Nos dias seguintes, ela passou a perceber ainda mais sinais. Gabriel continuava sem dizer "mamãe", mas quando ela saía da sala, ele a seguia com o olhar. Quando ela cantava suas músicas favoritas, ele fechava os olhos e sorria. Quando estava ansioso ou sobrecarregado, procurava ficar perto dela, mesmo que em silêncio. Esses pequenos gestos, que antes pareciam insignificantes, agora tinham um peso imenso. Ana entendia que, para Gabriel, amar não significava palavras ou abraços apertados. Significava presença, confiança e segurança. E isso era suficiente. Uma tarde, enquanto Gabriel brincava no tapete da sala, Ana se sentou perto dele e esperou. Depois de alguns minutos, ele deslizou um carrinho na direção dela, sem dizer nada. Ana pegou o brinquedo e sorriu. Naquele instante teve certeza. Gabriel a amava. Ele sempre amou. Só precisou de tempo para encontrar a forma certa de dizer isso. O tempo passou, mas Ana nunca mais se perguntou se Gabriel a amava. Agora,
Ela via o amor dele em cada pequeno gesto, no jeito como ele se sentava perto dela sem dizer nada, no modo como compartilhava seus brinquedos favoritos, no olhar rápido, mas cheio de significado, que trocavam de vez em quando. Certa noite, depois de um dia tranquilo, Ana e Gabriel estavam na sala. Ele brincava com seus carrinhos, enquanto ela observava, sentindo uma paz que há muito tempo não sentia. Sem aviso, Gabriel pegou um dos carrinhos e colocou suavemente sobre o colo dela. Ana sorriu, passou a mão nos cabelos do filho e respirou fundo. Não precisava de palavras. Nunca precisou, porque agora sabia que o amor mais verdadeiro não se mede pelo que se diz, mas pelo que se sente. E o silêncio de Gabriel sempre falou mais alto do que qualquer palavra. E foi assim que Ana finalmente compreendeu algo que mudaria sua vida para sempre. O amor de Gabriel sempre esteve ali. Ele nunca precisou dizer "eu te amo" com palavras, porque demonstrava de outra forma, no silêncio, na presença, nos pequenos gestos que antes passavam despercebidos. Essa história nos ensina uma lição valiosa. O amor não precisa de palavras para ser real. No espectro autista, o carinho pode vir de maneiras diferentes. Em um olhar rápido, em um brinquedo compartilhado, em um simples sentar ao lado. O desafio não é esperar que a criança demonstre amor do jeito que queremos, mas aprender a enxergar o amor do jeito que ela é capaz de expressar. E agora eu quero saber de você. Você já viveu algo parecido? Como você percebe o amor em uma pessoa autista? Comenta aqui embaixo, porque seu relato pode ajudar muitas outras pessoas a enxergarem o amor de uma nova maneira. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem precisa entender que o amor pode ser silencioso, mas nunca ausente. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias emocionantes sobre o mundo do autismo. Vamos juntos espalhar mais informação, mais compreensão e mais amor. Nos vemos no próximo vídeo.